Boa noite, amigo. Se eu disser que o entrevistado de hoje é Alexandre Moreira, ninguém sabe quem é Alexandre Moreira, né? Porque ele adotou o nome de Mirinda. Então, ele é Alexandre Mirinda. Mirinda foi um refrigerante aqui. Conta essa história do Mirinda. A família era distribuidora da Pepsi Cola e a Mirinda era a laranjada da Pepsi Cola. E aí, criança ia para a escola, só tomava Mirinda, levava Mirinda para a escola, quando às vezes não tinha lá na cantina. E aí, sempre gostei de jogar bola, sempre apaixonado por futebol. E aí o pessoal só chamava, chama o menino da Mirinda, chama o menino da Mirinda para jogar, vem para o meu time, divide, é o menino da Mirinda. E aí, mesmo sendo um nome feminino, no meu irmão, que estudávamos no mesmo colégio, que era o Colégio São Bento de Olinda, tentou colocar nele o apelido de Pepsi. Não ficou, mas o Mirinda ficou minha marca, que eu carrego com muito orgulho até os dias de hoje. Nos Estados Unidos já tem Mirinda. Tem, não só nos Estados Unidos, não. Vários amigos em viagem, eu próprio, viajando mundo afora, eu sempre trago. E os amigos trazem também quando encontram Mirinda lá, mundo afora, em várias cidades do mundo. Eu tenho uma coleção muito grande. E você agora ainda toma Mirinda? Tomo. Onde eu chego e que encontro a laranjada Mirinda, eu tomo, acho ela saborosa ainda. E até para tirar retrato, tomando, faz parte do meu, vamos dizer, é uma mania que eu tenho de tomar refrigerante. Nada melhor do que tomar uma que leva meu nome. E seus filhos têm Mirinda no nome? Não, tem não. Eu não coloquei no nome deles, não. Ficou só o Moreira mesmo e o Varejão, que é da minha esposa. Então, os filhos carregam Varejão Moreira. O Mirinda ficou só no nome do pai. Você é sobrinho de uma legenda do futebol pernambucano, Rubem Moreira. Rubem Moreira realmente foi uma pessoa especial, era uma pessoa que tinha prestígio nacional, conseguiu uma vez que a seleção de Pernambuco representasse o Brasil, era Cacareco o nome da seleção, você imagina o nome. Você se inspirou em Rubem Moreira para se candidatar agora a presidente da federação? Sem dúvida, João. Eu tenho, mesmo ainda muito jovem, mas acompanhei o auge que meu tio Rubem foi presidente da federação e, como você colocou, muito respeitado a nível de Brasil e até do exterior. Ele tinha uma amizade muito forte com João Avelange, então, em 70, eu tinha só 16 para 17 anos e eu me lembro bem que o time campeão do mundo fez questão de descer aqui, sobrevoar Recife, enfim, ele tinha um prestígio muito forte e isso, lógico, que contaminou, não só a mim, todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele, sabe a força que ele tinha em prol do futebol pernambucano. E como eu digo, desde jovem eu sempre amei futebol, pratiquei futsal, joguei futebol de campo também. Enfim, eu acho que eu tenho uma carreira no desporto e isso não partiu assim de um objetivo pessoal. Eu fui procurado por vários desportistas pernambucanos dizendo que entendiam que o futebol pernambucano está em declínio e que precisava dar uma sacudidela e que eu seria um nome que poderia ser colocado para que os presidentes de clubes de primeira, segunda, de terceira, de bairros, de ligas, porque quem elege o presidente da Federação Pernambucana de Futebol não é só os clubes da primeira divisão, não. Você tem voto em todo Pernambuco. É como se fosse uma eleição para deputado. Eu estou, inclusive, andando o nosso Pernambuco, visitando as ligas, os clubes de bairros, para que possa realmente atingir não um objetivo pessoal, mas um objetivo que foi traçado por vários desportistas que estão ao nosso lado nessa caminhada. Olha, a família Moreira tradicionalmente é do América, que se foi parar no Santa Cruz. Essa é uma história interessante. Eu perdi meu pai, que foi presidente do América, construiu aquela sede que hoje ainda se encontra ali na Estrada do Arraial. Eu tinha 5 anos de idade. Para minha felicidade, lógico, nada contra o Mequinha, mas o América perdeu tradição depois que os Moreira
faleceram. Essa é a verdade, a história está aí para provar campeão isso. do centenário. Né? Campeão do centenário, 18, 19, 21 e 22. Por isso, 22 centenário. Talvez viesse ter sido o primeiro pentacampeão pernambucano, mas ele afastou-se em 1920 por conta de uma briga com a federação. Então ele foi campeão 18, 19, 21 e 22. Senão ele teria sido pentacampeão. Mas foi 6 vezes campeão pernambucano, na época de tio Rube, do meu pai Zé Augusto Moreira. Enfim, isso ficou no sangue. E eu pude observar essa vivência com o futebol. E aí, por que eu deixei de ser americano e fui ser Santa Cruz? Para minha felicidade, eu tive uma babá que ela era dessa apaixonada pelo Santa Cruz. E eu, com 5 anos, eu lembro bem dessa cena na minha casa, onde eu nasci, inclusive, na Rua do Bonfim, número 20, aqui em Olinda. A gente sentava num terracinho que tinha, ela botava aqueles rádios, né, grandes daquela época, e ela não perdia um jogo do Santa Cruz. Eu, logicamente, ela cuidava de mim assistindo o jogo e eu também assistindo o jogo do Santa Cruz. E saí dos 5 até os 8 anos, a gente ainda tinha essa babá dentro de casa, Maria, o nome dela, e foi uma dádiva de Deus que eu me apaixonei pelo Santa Cruz, de tanto assistir os jogos, de vibrar com os gols do Santa Cruz ainda criança. Menina, você brilhou no futsal, não foi? É verdade. Campeão infantil pelo Colégio São Bento, campeão infantil e juvenil, e campeão adulto pelo Náutico, e o maior título, campeão brasileiro do primeiro clube de Pernambuco a ser campeão brasileiro de futsal pelo Náutico. Joguei futebol de campo também pelo América, ainda juvenil. Era um bom jogador ou era um perna de pau? Não, eu fui considerado muito bom jogador, cheguei até ser selecionado para a seleção brasileira nesse ano, junto com o João de Deus, também outro grande craque pernambucano. E eu, modesta parte, era assim um bom jogador, pivô de salão, artilheiro, era um bom jogador. Vamos falar basicamente do futebol, mas também o futsal de Pernambuco acabou, né? Aí você vê a Liga Nacional, tem clube de vários estados, nada de Pernambuco. Isso passa também por os meus planos de fortalecimento do futsal do estado de Pernambuco. Era Edinho que era o... Edson Nogueira era o presidente, hoje é Luiz Cláudio, que está fazendo um belíssimo trabalho, mas precisa resgatar a presença de clube pernambucano na categoria adulto, que é a mídia maior, porque Pernambuco disputa várias competições do sub-20 para baixo, com sucesso, comandado por Luiz Cláudio, fazendo um belíssimo trabalho. Nós, se chegarmos à Federação de Futebol Profissional, iremos sim fazer parceria com o Luiz Cláudio, com o futsal do estado de Pernambuco. Ô Mirinda, o futebol de Pernambuco hoje está literalmente humilhado. Ceará, Bahia, Alagoas. Verdade. Quem era o terceiro quarto na época do finado tio Rubem Moreira, hoje está em 12º, não sou eu que digo, é o ranking da própria CBF. Lamentavelmente, nada quanto o atual presidente, pessoalmente ele me respeita, eu também o respeito, mas ele não é do ramo do futebol. Aconteceu com a morte de Carlos Alberto Oliveira, ele era o primeiro vice e assumiu uma praia, vamos assim dizer, que nunca foi dele. Ele é um excelente advogado, jurista muito reconhecido, mas como dirigente de futebol, com todo respeito, Evandro Carvalho realmente enfraqueceu e muito o futebol pernambucano. Porque um dos males, eu acho, do futebol brasileiro é que esse presidente da federação passa anos, esse novo presidente da CBF passou 18 anos na Federação da Bahia. Ninguém pode fazer um negócio sem lançar novos quadros, né? Concordo plenamente. Você precisa oxigenar, porque novas ideias surgem. A motivação também é outra. E chegando lá, todo mundo já tem conhecimento de vários pontos do nosso projeto. O primeiro deles é convocar a Assembleia Geral para não permitir mais do que uma reeleição. O máximo, se eu chegar, passarei 8 anos. A pretensão, inclusive, é passar só 4 e poder fazer um sucessor, lógico, se o trabalho for bem feito e for reconhecido por quem tem direito a voto.
Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Alexandre Mirinda, candidato à presidência da Federação Pernambucana de Futebol. Ô Mirinda, os defeitos do futebol pernambucano são enormes. Primeiro, esses clubes do interior que conseguem vir para a Série A, muitos não têm nem campo. O 7 de setembro de Garanhuns passou para a primeira e devia ter uma exigência, pelo menos ele não jogar na cidade dele, ia jogar em tudo que é lugar. E agora acabou caindo, né? Verdade. E veja que Garanhuns tem um estádio de futebol. Um belo estádio. Belo estádio. Teve uma decisão, a Sport e Palmeiras uma vez, não sei. Exatamente, exatamente. Boa lembrança. Então, como é que a federação, que ela, nos eventos esportivos, ela passa a ser dono do local de jogo e ela não faz nenhuma ação para fortalecer a casa do espetáculo, que é isso, você imaginar. Você chega em uma festa, o 7 de setembro, enfrentar Sport, Náutico, Santa Cruz, é uma festa no interior. Você movimenta a cadeia produtiva, a parte de hotelaria, enfim. Não dá para entender que a federação faz de conta que não é com ela a questão das praças esportivas. Como também a federação faz de conta que não é com ela a bandidagem que acontece em dia de jogos. Não que Mirinda chegando, primeiro que não é o projeto de uma pessoa só. Várias pessoas pensando para fortalecer e resolver essa questão das praças esportivas e principalmente da segurança ao torcedor dia de jogo nos estádios. Que bandidagem é essa? Eu quero saber da bandidagem. Você sabe que, infelizmente, é uma festa você ver as torcidas organizadas dentro do estádio. É uma festa. Eles levantam para cima, cantam música, participam, alegra o show, vamos assim dizer, que é o futebol. Mas aí vem os aproveitadores, que são os bandidos de carteirinha, que se tiver uma ação efetiva e uma parceria com o governo do estado, com o clube e principalmente a federação, que é a quem comanda o espetáculo, você pode sim combater isso. Isso aconteceu na Inglaterra contra o Hurling e foi sanado esse problema. Será que no Brasil nós não podemos enfrentar isso? Podemos sim. Agora, não brigando com o governo do estado, nem brigando com os clubes. Federação, o futebol é um lazer do pernambucano e do brasileiro. Federação tem que dialogar, sentar à mesa com quem faz futebol no estado. Clubes, governo e a própria federação. Ô Mirinda, outro detalhe que me chama a atenção é que no Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado, teve juiz de Alagoas, teve juiz de Sergipe, teve juiz do Ceará, teve juiz do Piauí, não teve um jogo da Série A apitado por juiz pernambucano. E depois, as partidas alguns juízes mais gordos que a gente. Lamentável. A gente teve a época áurea de uma arbitragem competente, que tivemos juiz FIFA como Wilson Souza. Rufino, Sebastião, uma legenda, Sebastião Rufino. Quer dizer, você ter pessoas dessa capacidade e não ter eles trabalhando com futebol da Federação Pernambucana, não dá para entender. Só pode ser questão pessoal. Eu lá chegando, vou ter a meu lado, sim, pessoas competentes como o Wilson Souza, que entende de futebol, conhece de arbitragem e vai dar muitos treinamentos para a gente ter um quadro de árbitro à altura do futebol pernambucano. Ô Mirinda, você já está formando um leque de apoio? Sim, sem dúvida. Eu tenho apoio dos grandes clubes pernambucanos, eu tenho apoio das ligas, tenho apoio de clubes da terceira divisão, clubes de bairro. Eu, inclusive, fui presidente de clube de bairro, o Estrela da Praça do Jacaré. Então, eu vivi Como tudo é isso. Estrela da Praça do Jacaré. Prestava esse time? Prestava, era peladeiro, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Né? Mas então eu vivi tudo, né? Não fui só presidente do Santa Cruz, fui presidente da Liga de Olinda. Então eu tenho uma vivência em todos os setores do desporto, quer seja como atleta, treinador ou dirigente. Eu sou apenas um nesse processo de tentarmos fortalecer o futebol pernambucano. Porque não é só, né, Mirinda, o seu clube, o Santa Cruz,
que está na Série D, o Sport e o Náutico também passam muita dificuldade e você há de convir que você frequenta futebol há muito tempo e eu também, que nunca o futebol pernambucano teve 3 times tão ruins. É verdade. Agora é o Retrô, só tem o Retrô. É, porque o dirigente do Retrô, o Laércio Guerra, está fazendo um trabalho com competência, apostando em jogadores jovens, que sempre foi o fortalecimento dos 3 grandes clubes de Pernambuco. Eu escalo tranquilamente aqui, passaria a hora falando dos grandes times do Santa Cruz, do Náutico e do Sport, que apostando na base, eles se fortaleceram e foram até para a seleção brasileira, né? Nós tivemos muitos atletas, né? Juninho Pernambucano, o nosso Givanildo, enfim. E hoje você não vê isso, porque as categorias de base são relegadas ao segundo plano. Quem faz futebol de várzea hoje, de liga, totalmente abandonado. Se chegarmos lá, isso vai ser dado uma volta por cima, vai voltar o tempo de revelar jogadores que vão, em vez de ir direto para o sul-sudeste do país, eles vão para nossos clubes como Retrô, como Salgueiro, como Náutico Sport Santa Cruz e tantos outros da primeira divisão. E aí tem um exemplo aí, né? O Sport está na final da Copa do Nordeste e é Maílson e Juba, são da base. Não é só Maílson e Juba, você vê que o Sport recentemente perdeu 2 joias da barra, não é perdeu, ganhou. Pelo menos conseguiu vender, que foi o centroavante, Micael. Vi esse garoto jogar no Júnior do Sport e indiquei ele imediatamente para o Santa Cruz e para o América. Ele foi para o América e disputou uma Série D pelo América, fazendo muitos gols. O Gustavo é da base, Juba da base, o goleiro da base. Você ainda tem ali Chico, você tem, enfim, tem jogadores da base que são o principal ativo de qualquer time de futebol. Ô Mirina, então você assumindo a Federação Pernambucana de Futebol, em setembro a eleição, vai fazer uma verdadeira revolução. Sim, e não será só da minha cabeça, não. Volto a repetir, eu, como ter praticado esporte, e o esporte me ensinou muito, sozinho não se chega a lugar nenhum. É um grupo que enxerga, como você, João, que nosso futebol está cada vez mais em declínio. Essa volta por cima, se lá chegarmos, será dada sim, com muito trabalho e com a força e o pensamento de muitos desportistas. E você tem uma visão que precisa tornar mais forte, não os 3 grandes da capital, mas inclusive do interior, né? Sim, porque o fortalecimento precisa ser de toda a cadeia produtiva, entenda-se por cadeia produtiva, não só os clubes de primeira divisão, desde lá de Petrolina até Goiânia, né, de Mata Norte, Mata Sul, né, de Pujuca, enfim, Salgueiro, Sertânia, você tem que apostar. Pernambuco sempre foi um celeiro de craques. O Náutico do Hexa, o Sport do Penta, o Santa Cruz do Penta, e isso ficou para trás, isso foi relegado. Nossa base é apostar nas categorias de base, é fortalecer o futebol do bairro, o futebol do interior, das ligas, porque aí a matéria-prima dos grandes clubes da primeira divisão estarão aqui. Não o jogador que chega aqui para passear em Boa Viagem, tomar água de coco e algo mais, e não render nem dentro de campo, e pior ainda, não ser um ativo do próprio clube. Eu não quero saber o que é ser algo demais, não. Por que você não quis ser presidente do Santa Cruz? Você liderava todas as pesquisas. Porque eu não entendia, pela situação que o clube se encontrava, você ainda tem uma disputa. A última disputa deixou sequelas muito fortes e o resultado é o Santa Cruz fragilizado numa Série D. Então, eu tentei colocar meu nome para buscar uma união. Graças a Deus, fui bem sucedido nesse objetivo. As 2 chapas se entenderam e o Santa Cruz hoje está unido para sair de um momento muito difícil que ele se encontra. O objetivo de eu ter lançado minha candidatura foi ter buscado a união. Conseguimos. E aí a gente vai poder, com tranquilidade, tocar o nosso projeto à presidência da Federação Pernambucana. Ô menino, e você está formando uma equipe para cuidar da campanha. Você vai usar a rede social? Hoje quem não usar a rede social, ele está fora da sintonia do mundo. Hoje a rede social
ele tanto elege um presidente da República como um presidente de federação ou um presidente de clube. Vamos usar tudo que a rede social nos oferece, apresentando nossas propostas para o fortalecimento do futebol pernambucano. E no interior, a cidade você tem sido bem recebido? Bem recebido, João. Graças a Deus, não é que a pessoa garanta que o voto vai ser meu, mas eu estou tendo a oportunidade de apresentar o que estou dizendo aqui, os nossos projetos, e aí deixa a consciência de cada um decidir o caminho que quer. Se a mermice que está aí e que está levando o futebol pernambucano ao declínio, como você bem colocou, atrás de todas as federações do Nordeste, ou se vai apostar numa pessoa vivida e que não vai trabalhar sozinho. Eu não acredito no trabalho de uma pessoa só. É um grupo que estará chegando na federação para o fortalecimento do nosso futebol. Gente do Náutico e do Sport? Claro, claro. E vividos, viu? Aqui a gente não pode adiantar nome, não é só torcedor como eu do Santa Cruz. Lá serei um pernambucano defendendo o futebol de Pernambuco. E ao meu lado terá dirigentes, sim, do Clube Náutico, do Retrô, do Esporte Clube do Recife, enfim, clubes de primeira divisão, eles têm que fazer parte. Agora, temos que entender que tem que ter espaço para os presidentes de liga, para os presidentes de clube de bairro, que ali nasce a matéria-prima. E essas pessoas serão valorizadas, sim, se eu for presidente da federação. Você está falando muito em equipe experiente, mas a juventude também vai ter espaço na sua equipe. A juventude hoje, com esse sistema de, como você colocou, de mídia social, ela precisa estar presente. Primeiro, porque a idade ajuda muito as pessoas na participação efetiva no dia a dia. A gente não pode ir contra esse fato, é uma realidade. Agora, eles são, às vezes, muito assodados. Aí, nossos cabelos brancos vai permitir que a gente seja o ponto de equilíbrio. Certo, nós temos a agradecer a Alexandre Mirim, então é candidato a presidente da Federação Pernambucana de Futebol, e já me prometeu que, se for eleito, na festa dele ele vai importar mirinda dos Estados Unidos, vai ser uma festa com mirinda, todo mundo vai tomar o refrigerante mirinda. Forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.